aqui é da Terra de Judá, sou Lígia Franklin de Oliveira e venho conversar sobre o arcano do tarô de Judá que nos inspira essa semana de trabalho, de processo. Só para quem não conhece, a Terra de Judá realizou um tarô baseado na mitologia tupi-guarani, se chama Tarô de Judá, é sobre o mito de Judá, inspirado como uma homenagem aos nossos ancestrais indígenas. E toda semana a gente faz um jogo específico, né, para encontrar um arcano que seja o inspirador dessa semana. Então, oi pessoal. Então, o arcano que nós temos essa semana se chama Diferenciação, é o arcano 12, e ele é esse aqui, ó. Aqui. Bom, eu gosto sempre de, em primeiro lugar, trazer o texto do próprio tarô de Judá sobre o arcano. Então, eu vou ler para vocês. Diferenciação, arcano 12. Toda criação era singular. Está falando do momento que Guaraci, o sol, criava tudo, no mito de Judá. Então, toda a criação era singular, diferenciada. Encontre seu gesto autoral. Não imite. Seja original. Quando essa tentativa é empreendida apenas pelo ego, você encontrará individualismo e solidão. Há uma diferença entre ser quem se é e querer ser diferente. A singularidade nasce na autodescoberta e não no desejo de chamar atenção. Bom, o texto é bem claro, né? Mas mesmo assim eu vou fazer uns comentários por conta até do momento histórico, planetário que a gente vive, tá bom? Então, pessoal, assim, eu acho que a imagem do arcano, né? Ela fala da diversidade de cada bicho, de cada planta, assim como cada mineral também é singular, mesmo os bichos sendo da mesma espécie, as plantas, etc. E assim somos nós, seres humanos também, né? E a diversidade é a grande responsável pelo equilíbrio do todo. É só a gente olhar para a natureza, né, ao redor de nós, embaixo, né, para o alto, quando a gente olha para o cosmos, né, e vê, né, a diversidade absurda e encantadora e surpreendente que existe em tudo convivendo. Uma das etapas, minha gente, fundamentais da realização do propósito de vida de cada um de nós, seres humanos, é a apropriação ou tomada de consciência da nossa estrutura essencial, mas essa estrutura depurada, né, das alterações e das distorções que os nossos medos, os nossos aspectos emocionais feridos causam, como a gente sempre pontua na Terra de Judá. Nós podemos nos referir a essa apropriação e essa depuração como purificação, né? Com cuidado de entender essa palavra, não como purificação dos pecados, como a gente, né, como muitas religiões acabam falando, isso traz um peso que acaba sendo impeditivo, né? Mas entender como um processo de purificação daquilo que ofusca o nosso ser real. Aliás, é bom a gente saber que os desvios que a gente comete sempre estão ancorados em alguma ferida da nossa alma, né? Então, essa purificação na alquimia, né, que é um conhecimento que, na verdade, tem um simbolismo profundo ligado aos nossos processos humanos de ampliação de consciência, na alquimia, essa etapa, né, quando a gente chega nessa etapa de purificação, né, de se conseguir conquistar essa purificação, ela se chama de albedo, né? Bom, essa purificação, então,
né, das nossas dificuldades pessoais internas, que a gente já traz quando a gente nasce aqui, o mapa astral de cada pessoa mostra esse pacote de maravilhas que a gente traz e de dificuldades também, para encarar aqui, para isso que a gente encarna, né? Essa purificação ela tem como consequência direta, mais direta, a possibilidade da manifestação externa dessa mesma essência singular que cada um de nós possui, né? De uma maneira que essa essência passa a ser uma maneira de se viver a própria vida sem conflitos com aquilo que nós somos, sem ter que, portanto, imitar nem repetir aquilo que não faz sentido para nossa singularidade. Então, esse processo ele é muito fundamental. Daí que a apropriação somada à manifestação consciente dessa nossa essência, é o que vai determinar a nossa diferenciação cumprida conscientemente, né, gente? E é o que vai permitir que cada um de nós, então, contribua espontaneamente, simplesmente pelo que é, com o equilíbrio e a harmonia do todo. Pessoas imaturas emocionalmente confundem facilmente a diferenciação com uma atitude de egoísmo vaidoso. E muitas vezes ainda tem uma cara muito convicta de dizerem assim, eu sou assim mesmo, eu sou mais eu, agora eu sou mais eu. Quando eu ouço essas afirmações, eu sempre fico muito preocupada. Porque muitas vezes quem está determinando as atitudes daquela pessoa na vida, as escolhas que ela faz, como ela se relaciona, são as feridas que ela ainda tem, que estão em aberto, que até foram machucadas mais, né? E as frustrações. Não é ela não está sendo livre de jeito nenhum. Ela está sendo, na verdade, escrava daquilo que dói dentro dela. Muitas vezes sem perceber que está sendo assim e se achando numa situação de empoderamento. É um falso empoderamento. As posturas assim, gente, elas são imaturas porque a pessoa não está distinguindo a essência real dela, dessa distorção sombria das suas próprias dificuldades, né? Eu acho que é como se o tucano se manifestasse como uma onça, ou vice-versa, a onça como um tucano. Não vai dar certo, não vai mesmo, né? A gente olhando do lado de fora, é óbvio, né? Mas na vida, às vezes isso fica difícil se a gente não estiver atento. Então, quando nós estamos diferenciados e diferenciadas, há uma naturalidade de se estar vivendo, uma liberdade e uma naturalidade. Além disso, isso se desdobra, essa liberdade e naturalidade, com um saber ouvir o outro ou os outros. Saber ouvir, que hoje em dia, né, é uma coisa que às vezes tem ficado rara, né? E por que a gente sabe ouvir? Porque quando estamos nesse processo de afirmar a nossa diferenciação de forma consciente, nós não nos sentimos mais ameaçados pelos outros, ou pelo outro ou pela outra, né? A gente não se sente mais ameaçado pelas ideias do outro e até pela potência da outra pessoa, ou de vários outros. Porque há uma percepção muito clara, muito nítida, que cada um possui a sua força ou a sua potência. Então não tem ameaça. A gente consegue ouvir melhor porque nós não vamos querer mais ser amados a qualquer custo. Porque nesse processo, as feridas carenciais terão sido cicatrizadas e não vigorarão mais dentro da gente. Nós não vamos mais passar por cima daquilo que é significativo e importante para cada um de nós, mesmo que seja completamente diferente de todo mundo que está em volta, porque a gente sabe do que a gente precisa. E isso é muito bem constituído dentro. Não é por arrogância, prepotência, nem nada, apenas porque você sabe de você. Portanto, nós não nos desrespeitamos mais nessa condição de diferenciação constituída. E não nos colocamos como objetos, então, de ninguém.
né? Mas aí a gente também não perde a noção de que o outro ou a outra também não é objeto, né? Que ele também é um ser diferente de nós, singular, né? Além disso, a gente acaba percebendo de maneira clara que cada um de nós pode estar numa etapa, num estágio diferente do nosso desenvolvimento, né? E o outro também pode ter umas feridas que às vezes a gente nem faz ideia, né? E que ele ainda está lá ou ela está lá ainda lidando com aquilo. Com tudo isso, que vai sendo um processo espontâneo, né? Uma coisa vai levando a outra, não é ai, quanta coisa que eu tenho que desenvolver, não. Uma coisa vai levando a outra espontaneamente, né? Aí a convivência não só fica possível, né, de uma forma mais ampla, mas ela fica enriquecida pela essa liberdade de nós sermos sem opressão, né? Cada um pode escolher a sua maneira de viver, a maneira de viver que lhe corresponde, sem domínios e sem dependências, né? Nem a gente vai achar graça de dominar alguém, de fazer alguém ser como a gente quer que seja. A gente não vai achar isso interessante também. Então, pessoal, enquanto nós não descobrirmos a liberdade da singularidade manifestada, que é a liberdade real, né? E o amor, o nosso amor pela diversidade, a gente vai estar vivendo, né, a gangorra das polaridades. É isso, sim, né? A anulação de si de um lado, né? E o egoísmo do outro, se alternando. E o resultado disso é uma vidinha, né? Uma vidinha apequenada, né? Sem a gente nem falar nos desvios mais sérios que essa situação pode impulsionar alguém a realizar, né? Que a gente vê aí em volta com muita frequência. Daí, pessoal querido aqui que está me acompanhando e os outros que vão ouvir depois, diferenciação e pertencimento à vida, ao todo, é o assunto da luz de Aquário, sabe? Se a gente também se referenciar nessa mãe astrologia. Diferenciação e pertencimento ao todo é o aspecto luminoso de Aquário. E nós já sabemos também que estamos recebendo o chamado aquariano. Já estamos recebendo. E que nós temos também o nosso livre-arbítrio, né? Para a gente poder decidir se preparar em nós a era aquariana. Antes até, né, existe uma grande discussão quando é que começa a era de Aquário, ela tem que começar agora dentro da gente, já já, sabe? Para que ela possa acontecer do lado de fora. Então, né, essa era de diferenciação em pertencimento. É isso que a gente tem que estar preparando a cada dia, né? E perceber que toda vez que o arcano da diferenciação do tarô de Rudá se apresentar, ele está querendo dizer isso tudo para nós, para que a gente dialogue, para que a gente converse com a gente mesmo e com quem a gente possa conversar também sobre esses assuntos, né? E que com isso a gente vai estar avançando, né, na nossa realização. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Não se esqueçam aqui, a gente colocou no tarô de Rudá a imagem do tamanduá, do tucano, do mico-leão dourado, de plantinhas, da borboleta, enfim, falando, né, aqui pela imagem, né, de, nossa, quanto mais a diversidade se apresenta, mais maravilhas podem ser desfrutadas. E isso tem uma correspondência direta com a nossa própria manifestação, com o nosso próprio viver. É isso. Beijo e a gente volta a bater um papo aí a qualquer momento, tá bom? Obrigada. Tchau, gente.